mais. Você acha? Então, mas arriscando, ganhou. Mas é o Botafogo da Paraíba. Eu sei. O Botafogo Vou- tá... ó, é o time... é que o Versões não era nascido. Você lembra desse jogo aqui, ó? Ah, Botafogo Qual da jogo? Paraíba e Flamengo. Não é esse? Tem o Botafogo da Paraíba e Flamengo, o Botafogo ganhou. Ganhou do time do Zico, né? É, Um mas- jogo histórico, 80 no Maraca. É. 81, ano principal do... Não é do time do Adílio, Andrade, Adílio e Zico, tá, não sei o que lá. aquele time. Tita Nunes Claro e que Lico. Claro que tá muito longe. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mídia Paulista. E passaram vergonha mais uma vez com o Flamengo aí, torcendo contra o Mengão aí, falando algumas coisas antes do jogo. A gente vai ver aqui nesse corte que eu preparei para vocês o que a Mídia Paulista aí falou antes do jogo aí contra o Botafogo da Paraíba do Mengão e após o jogo, qual foi a fala deles. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Link na descrição desse vídeo do Band Esportes aí para deixar os créditos de direitos autorais. É de fato com um time super alternativo, completamente compreensível. Tem um jogo cascudíssimo no fim de semana, né, Arnaldo? Cara, eu tava É pensando, alternativo, mas tá longe de ser ruim, hein? Não, claro, sem dúvida. Fala. mas acho que de todos os grandes envolvidos no 16avos de final da Copa do Brasil é o que tá arriscando mais. Você acha? Então, mas arriscando, ganhou. Mas é o Botafogo da Paraíba. Eu sei. O Botafogo tá... Ó, é o time... que o Versões não era nascido. Você lembra desse jogo aqui, ó? Ah, Botafogo Qual da jogo? Paraíba e Flamengo. Não é esse? Tem o Botafogo da Paraíba e Flamengo, o Botafogo ganhou. Ganhou do time do Zico, né? É, Um mas- jogo histórico, 80 no Maraca. É. 81, ano principal do... Não é do time do Adílio, Andrade, Adílio e Zico, tá, não sei o que lá. aquele time. Tita Nunes Claro e que Lico. Claro que está muito longe disso, né? Mas ficou numa situação complicada, né? É o jogo que dá para arriscar, Mas é aquilo. Goleiro, reserva. Não sei o quê, zagueiro da base. Algumas improvisações. Eu não sei. É que o Arnaldo Dito tá... isso, 5-0. Então, Não, é 5x0 não vai ganhar. o meu ponto Não, mas vem cá, Eu sei que considerando que ele tá tinha que mexendo tomar uma tanto- atitude para estar inteiro, minimamente inteiro. Uma coisa, como considerando que ele Palmeiras. está mexendo muito no time, não significa que o time vai ter mais gás e vai poder fazer o jogo que ele gosta? Ou não? Uma bobagem. Não, pode ser. É que o alerta do Arnaldo, provavelmente ele tá com aquela coisa que o flamenguista chama de flamengada, que de vez em quando Sim. o time dá aquela flamengada. Mas Cara, fica sinceramente eu não inventando vejo por esse aqui, não risco. tem nada a ver, velho. Isso aí E foi no antes- Allianz, tem risco, Massa? Tem? É, copião. Você? 2-0. Aí vai ter Flamengo e Botafogo da Paraíba, vai ser 2-0 para o Flamengo. Vai poupar e tal. 1-0 Flamengo. 4x0 4 a 0? Bravandão. Não. 2x0. Aí Atlético Mineiro. Agora vamos ver aqui o que eles falaram aí após o jogo do Mengão, aí, a classificação do Mengão, após uma goleada aí. Vamos aqui ver aí o que eles falaram, né? Aí, mas o Danilo falou em outras palavras, você viu o que ele falou? Eu vi. Podia resumir como espanholização. Ele foi Uma isso, chamada, né? basicamente foi isso que Nossa, ele você falou. tá grandão hoje, hein? Ué, O o Ceni, falou, Danilo e o Felipe Luiz falou no caso da falta de efetividade no gol do Flamengo, que ele ontem até fez 4 gols, eu não chuto, não sou eu que chuto lá e tudo mais. Outros treinadores já falaram isso, né? Que ele cria as condições para que o gol saia, mas daí um cara precisa ir lá e chutar a bola no gol e entrar. Que talvez seja o que esteja faltando com o Flamengo. Ontem não, né? Fez 4 e o Pedro jogou o tempo todo, o Massá. Gente, eu acho que é diferente, né? São coisas diferentes. Quando ele fala eu não chuto, ele está dizendo que cria todas as rotas de ataque, faz com que o time tenha a possibilidade de finalizar, e aí é uma decisão do jogador, é da tomada de decisão do jogador, né? Diferente do Lucha naquela época, que disse que ele treinava o time de uma forma e que do meio para frente eram jogadores que tinham que achar soluções. No futebol físico, do jeito que não é bem assim. Você precisa auxiliar também do meio para frente para que as oportunidades apareçam, né? Então, acho que não tem nada demais, cara. Não vejo problema. O Flamengo fez o que tinha que fazer, resolveu o jogo no começo, a galera descansou, entendeu? Quem está machucado teve tempo de se recuperar. É óbvio que um vexame histórico
o Flamengo não passar pelo Botafogo, mas passou, cara. Me preocupa mais esse tipo de lance aí, é tomar gol do que deixar de chutar. Porque isso mostra também um pouco do que é o Flamengo. E mostra também por que o Cruzeiro fez o Flamengo sambar no Mineirão. É essa saída rápida. Entendeu? Para mim, me preocupa muito mais você tomar 2 gols do Botafogo do que, sei lá, fazer 9, 12, 83-7 para o Flamengo. Me preocupa mais tomar 7 gols. Entenda o meu raciocínio. É porque é invertido que o Corinthians, né? A gente reclamou o Corinthians não atacar. Jogar com a linha alta do jeito que o Flamengo joga. Vocês viram o gol? Isso é jogar com a linha alta. É isso. Só que ao mesmo tempo você criou 200 chances de gol lá. Então não tem muito o que fazer. A linha alta te proporciona aquilo. Perfeito. Só que de vez em quando vai sobrar ali um cara escapando, tal, faz parte, é do jogo. Não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Leonardo Jardim achou uma forma que eu achei bem interessante, né? De pressionar o Flamengo, às vezes dobrando marcação e atacar o Flamengo. Porque normalmente o Flamengo é pouco atacado. Ele fica com a bola o tempo todo. Então, até por isso, eu acho que o Felipe nunca mais vai jogar contra um time forte, e o jogo do Palmeiras pressupõe isso, com aquele time dos sonhos do papel do torcedor do Flamengo. Depois do jogo do Cruzeiro. Mano, o torcedor do Flamengo fica louco com você. Hein? Mas eu tô te falando. Louco. Viu? O Tyson que fica me xingando aqui. O Pedro jogou todo o tempo. Presta atenção, Pedro perguntou, será que ele vai começar contra o Palmeiras? Depois do jogo com o Cruzeiro, discretamente, revezamento Pedro Arrascaeta, né? Discretamente, né? Ontem eu achei uma coisa bem interessante, e os técnicos estão tendo que testar isso em jogos, pode ser o Dorival, o Felipe, o Abel, o Zubeldia. O Cebolinha de 10 e não de ponta. Ele já tinha tentado com o Luiz Araújo uma vez, é o substituto do Arrasca, que é aquela coisa, nossa, parece um parto, né? O Cebolinha jogou bem de 10. Fez gol de 10 de cabeça, jogou atrás do centroavante, enquanto o Michael foi do lado. Então, o Michael jogou de Cebolinha e o Cebolinha jogou de 10 pela primeira vez. Eu achei interessante. Melhor que o Luiz Araújo de 10, outro tipo de... Então, ele vai tentando alternativas, porque aí o que acontece? Cebolinha de 10, então. Ele pode manter aquela pressão contra um adversário. Não que o Cebolinha vai jogar de 10 contra o Palmeiras, mas é uma outra. Acho que vai jogar o Arrascaeta, que descansou. Mas eu acho que não vai jogar o Pedro, de início. Né? É porque o Pedro jogou o tempo todo, né? Pois é. Então, assim, aquela. Eu acho que o jogo é domingo? É verdade. Mas o jogo do Cruzeiro fez o Felipe refletir. E se você repensar escalações, testar outras alternativas, está muito claro. Se ele for para o jogo do Palmeiras, como ele foi para o jogo contra o Cruzeiro, ele vai perder novamente. Né? Por mais que seja muito interessante ter lá Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Esses 4 não vão jogar juntos de início, na minha opinião, pelo que ele vem mostrando, contra o Palmeiras. O Gerson, talvez pela necessidade, ele da Cruz machucado. O Pulgar machucado, ele vai jogar como volante, como joga na seleção, tendo que jogar, porque não tem... E eu acho que na frente, eu imagino por esse revezamento, o Arrascaeta jogue talvez o Bruno Henrique de 9, como jogou algumas vezes, e um outro ponto. Então, ele vai... É difícil o torcedor do Flamengo entender isso, mas o Palmeiras já está fazendo isso há muito tempo, revezamento, ele vai ter que fazer revezamento. Ontem ele arriscou algumas coisas. Tudo bem, a dupla de zaga tinha que descansar. Os 2 Léos têm jogado todas as vezes. Então não jogou. Por isso que eu achava arriscado o Tironi. Ele jogou com o menino que falhou algumas vezes, Danilo e ele na zaga. Esse negócio do goleiro de Copas, ele já devia ter aprendido com o Tite. Para que isso? É um pouco demais, né? E o Matheus fala nesse gol, né? Ele fica indeciso. Né? Vai! Não, entendeu? O Rossi vinha muito... É um pouco exagerado. Se ele faz a falta ali, ele vai expulso também. Sim, eu acho que aí mas ele não chegou... Então não sai, né? Tirou, né? É isso. Ficou meio no meio mas do isso caminho. é falta de ritmo. Exato. Mas não precisava. Não precisa de goleiro de Copas, né? Não. Já foi o time... Não, o Everton tá jogando... Mas nesse caso desde aí, o jogo quando o Abel desistiu de usar o Lomba? Faz tempo. Quanto tempo o Lomba não joga? Faz...
Vocês Ele não tem fazem- jogado, só quando o Não, Abel é jogou no convocado ele não estadual. pode jogar. Não, jogou no estadual, Ah. um outro jogo. Sim, Né? não tem isso. Senão vai jogar o Lomba contra o Ceará, Não. né? Então isso eu achei um pouquinho demais, já que o Rossi vem muito bem. Um pouquinho demais, mas enfim, ele tem começado a revezar. E acho que essas mudanças aí do meio para frente, elas Vocês- vão continuar a correr. Vocês acham que... eu estou prestando atenção em muitas coisas em termos de público, tá? Vamos tirar o Palmeiras de lá, porque o ingresso é muito caro lá e tal. Mas o Flamengo baixou o preço do ingresso. E tinha menos de 30 mil, não é isso? No Maracanã. 25, sei lá. O Grêmio também, público muito baixo. O que está acontecendo? É o país? Não é muito jogo, Muito cara. jogo. Muito jogo. É muito jogo. Pô, terça-feira aí, quarta, muito o Flamengo joga pela Libertadores. Tem jogo a peça. É muito jogo. Entendi. Quer dizer, os caras ganham por um lado, que Tem é uma o coisa que direito uma de mulher fala que televisão, a gente ignora, porque a gente acha que talvez não tá no todo olho do dia. furacão. Não, final do mês, cara. Muito jogo final do mês. Final do mês diminui tudo. Diminui restaurante, diminui verdade. cinema, diminui futebol e tal. Final do mês. Então você tem 10 jogos no Maracanã, o cara vai pro jogo que vale. Esse jogo aí não valia tanto. E assim pra todo mundo. A não ser que você faça uma política agressiva Para mesmo, incentivar o de cara mesmo aí. Isso. Então, eu tenho 8 jogos no mês. Compra o pacote Os aí. 3 últimos jogos vai custar pouco. Se você for em 5, os últimos 3, o último é de graça, Pois você é. paga 20. Ou ter um desconto agressivo, Agressivo mesmo. Cara, é o Botafogo da Paraíba, quer saber? Mas não pode. Se der desconto agressivo, você arrebenta com o sócio torcedor. Esse é o lance. Não, pro sócio. Bom, mas aí pro sócio Agressivo. não vale a pena. Como não? Porque, como não? O cara Barato, paga. o cara vai. Não é barato. Se o cara é sócio torcedor, Porque o cara já não paga. ele já não paga ingresso. Não, Mas depende. como que você vai dar desconto para ele? Mas alguns. Depende. Caso alguns, Depende do né? plano e do clube. É ok, mas se você dá Corinthians desconto... paga todo mundo, paga ingresso. Então, Mesmo sendo mas, sócio. mas se você der desconto para ele, não vale a pena para ele. Porque o bom de, fora o Corinthians, ser sócio torcedor, é você ter o direito de ir no jogo que você quer. Sim, agora o Flamengo essa gestão tá aprendendo, né? Sim. Errando bastante. Ok. Vendo públicos inimagináveis no Maracanã. Também tem isso, né, gente, que a gente ignora. Nós estamos vivendo de uma mudança de gestão com o BAP trocou muita gente lá dentro. Isso demora um pouco a se ajustar, a se acontecer. O próprio Felipe Luiz, que é um treinador jovem. Outra coisa que a gente não discute mais, porque quando tem apelo vai mesmo assim, mas eu acho que tem que estar envolvido no plano de jogo e tal. O jogo vai ser transmitido em TV aberta por um local, como foi o caso. Como foi o caso do Corinthians. Né? Se o Corinthians não está com esse problema, o Flamengo está com esse problema. Esse era o jogo para as fundações, né? Se os clubes tivessem suas fundações, como acontece fora. Putz, eu fui assistir um jogo do Arsenal Fez gol. Ele, vamos dizer assim, que se você pegar a quarta-feira de manhã, a quarta-feira de noite, na quarta-feira de noite o Flamengo saiu maior do que entrou para esse jogo do fim de semana, não é isso? Sem dúvida. Acho que ganhou algumas opções, ganhou o ritmo, não machucou ninguém. Descansou a galera. Sim. Vocês acham que domingo não tem Arrascaeta e Pedro juntos, nada disso? Não, e não é por... talvez seja a melhor estratégia para jogar de novo o São Paulo, quando vai jogar com o Palmeiras. O São Paulo vai jogar com o Palmeiras de uma forma defensiva, né? Que é a crítica. O Palmeiras tem muita dificuldade de jogar com o São Paulo. O Flamengo pode impor dificuldades para o Palmeiras jogar com o mandante. Repito, não precisa... O empate é um bom resultado. Então, se é um bom resultado ainda, mesmo estando atrás, Eu acho que é. pode rever a estratégia, né? Pode fazer outra estratégia. Pega a flanelinha aí. Pô, você acha que é um mau resultado você empatar claro com o que Palmeiras é. fora de casa? Claro que é. O Flamengo é o Flamengo, não é? É. Então, o Flamengo, se vira o turno, ele tem que estar perto do Palmeiras. Se fosse o contrário, jogo do Maracanã com o Flamengo 4 pontos na frente. O Empatar. Palmeiras tem que buscar um jogo lá. O Palmeiras ia contentão empatar lá. Palmeirense. Mas você acha que 4 não é estar perto? Eu acho que 4 é estar perto. Claro que é. Mas eu acho que é a circunstância. vocês normalizam O Palmeiras muito, é o Consideração que Flamengo. O Palmeiras ainda vai jogar com o Cruzeiro antes da parada fora. Eu acho que 4... Ó, a circunstância, o momento, o Flamengo com questões físicas, ainda meio... Então, mas daí... Então, perfeito, o Palmeiras voando, você vai jogar contra o Palmeiras fora de casa.
Você está a 4 pontos, não está a 20 pontos, está a 4. Faltam mais de um turno para acabar. E lembrando, o Palmeiras ainda vai a Itaquera, vai ao Morumbi, tem clássicos complicados. Não é o Flamengo? É o Flamengo. Mas é o Flamengo que esse ano tem carências. Não investiu tanto. Ah, ok. Beleza, então. Se O ele... contrário não seria um bom... se tivesse a situação contrária, não seria um bom Este empate Palmeiras? É. Não, para ser campeão sem ganhar o jogo. Eu acho que dá para você ganhar outros jogos mais adiante. Mas enfim. Dá, sempre dá, claro que dá. Ué. O Flamengo pode empate empatar o jogo. no Allianz com o jogo no Maracanã é ótimo para o Flamengo. Ah, bom. O Mas, Palmeiras, quando- instituição, Abel, jogadores, se faltar 10 minutos pro jogo acabar, não vai se arriscar. Eu acho até que antes. Vai Ué, achar então, que o e a 0 torcida 0 vai tá vaiar? bom. Então a gente... Não, a torcida não, eu tô Pô, a gente faz falando. churrasco no domingo que os pais tá tudo para resolvido. todo mundo, a gente vai fazer um churrasquinho. Mas 10 que na minutos. hora do confronto isso faz muita diferença mesmo. Se você pega 3 e não dá 3 pro outro, Claro. isso faz uma diferença enorme. Não, mesmo. é claro que dá. No mundo ideal, o Palmeiras quer ganhar de O Palmeiras 10 a 0, o Flamengo não, também. Mas... O Palmeiras deve forçar o jogo no começo, deve forçar o jogo e tal. Mas se não vier, tá faltando 10 minutos, não vai se arriscar muito, não. Muito bem, eu também não vou arriscar aqui passar do tempo. Vamos agora aqui conferir um corte também do SBT Esporte Rio com o Vene Casagrande aí também, analisando aí essa vitória do Mengão. Hoje, Vene, quero que você conte para este povo quem aproveitou a oportunidade do professor Felipe Luiz ontem. Pois é, quando eu brinquei aqui na nossa transição, que foi um jogo treino, e foi isso. O próprio Botafogo da Paraíba também poupou alguns jogadores pensando no duelo deles no final de semana. Então o Botafogo da Paraíba também estava pensando numa espécie assim de jogo treino. E eu acho que para o Flamengo serviu para o técnico Felipe Luiz dar oportunidade a alguns jogadores. Confesso que eu fui pego de surpresa na escalação na lateral direita, porque eu não esperava o Varela começando. E te respondendo, vou logo no Varela. Para mim, o Varela foi o jogador que mais aproveitou essa oportunidade. Não só por conta do gol que ele fez, fico muito feliz, mas também por ser um jogador que tem crescido muito de produção. E eu tenho falado muito do Varela, que eu acho que ele vai ser um jogador muito importante. Porque estamos falando de um Wesley que está praticamente com a venda encaminhada, resta saber para onde ele vai, mas todo mundo no Flamengo já trata uma venda muito certa, até porque precisa do dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações no mercado da bola. Então, com a saída do Wesley, o Varela se torna o titular absoluto na lateral direita. E o próprio Felipe Luiz disse ontem que ele é um jogador extremamente importante, não só no dia a dia, mas também nos jogos, porque faz a função da lateral direita, lateral esquerda, inclusive contra o Botafogo terminou como volante, fazendo mais uma função, ou seja, um jogador muito importante que os torcedores do Flamengo dão pouco valor. Um dia eu vou ver ele no gol. Cada hora, né, Vene? Eu não duvido nada, né? Porque a gente já viu alguns jogadores tendo, por exemplo, Caio Ribeiro. Eu lembro a época de Flamengo que precisou ir para o gol. Mas, enfim, Varela é um jogador extremamente importante. Eu acho que ele aproveitou muito bem a oportunidade dele. Acho que o Danilo foi bem. Outro jogador que não entrava em campo pelo time profissional e que voltou a entrar em campo depois de 4 meses foi o Lohan. Inclusive, acho que ele foi bem também, aproveitando a oportunidade. O Felipe Luiz o elogiou na entrevista coletiva, dizendo que ele é um jogador que está passando por um processo, está mais maduro também, isso é importante. Faz parte do futebol não só o jogador, mas também o ser humano evoluir. Então, de maneira geral, eu gostei do Flamengo, assim, o coletivo do Flamengo. Era um time que nunca tinha jogado junto. Isso precisa ser dito também. O Cebolinha fazendo uma função diferente, ele jogando atrás do atacante, praticamente substituindo a Arrascaeta. Então, acho que de maneira geral o Flamengo foi bem, fez o dever de casa. Agora foi ao contrário, né, Fernandinho? A gente vive falando que o Flamengo não consegue aproveitar as oportunidades no ataque, aproveitou fazendo 4 gols novamente em um jogo. Porém, por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que o Flamengo levou 2 gols do Botafogo da Paraíba. E o primeiro gol do Henrique Dourado, a lei do ex entrando em campo, eu acho que foi falha total do setor defensivo, inclusive do goleiro Matheus Cunha, que saiu muito mal. Talvez se ele não tivesse saído nessa bola, porque o Henrique Dourado não é um jogador veloz, nunca foi, ainda mais agora com uma idade avançada, eu acho que a chance dele tomar um gol seria menor. Mas é isso, são observações. Repito, para mim um jogo treino serve para isso, para você fazer observações, você dar oportunidade a alguns garotos. Inclusive, por falar em garoto, gostei muito do volante João Alves, que entrou no segundo tempo. Mais um jogador dessa posição para o Flamengo ficar de olho. Ele deu minutagem ao Gerson ficou 60 minutos em campo, deu minutagem ao Arrascaeta no segundo tempo, o Arrascaeta ficou cerca de 25 minutos em campo e fez certo, tá? Eu vi muita gente criticando o Felipe Luiz por botar o Arrascaeta. E o risco de perder o jogador. Se ele não entra em campo, ele ia ficar praticamente 11 dias sem entrar em campo.
Ou seja, ele ia perder ritmo de jogo pensando no duelo. Que é ruim também, É né? óbvio, não adianta. A gente vive reclamando que jogador joga muito, mas também quando não joga, também é ruim. Tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o Filipe Luís soube equilibrar muito bem nessa partida. Talvez esse placar elástico e até um placar, assim, ousado, Lucas Pedrosa, quando você vê um 4-2, você vê que foi um jogo franco. E aí acontece que quando você vai demais, pensa demais, sobe demais, chuta demais, obviamente o seu gol, em algum momento, vai ficar desguarnecido, vamos dizer assim. É o placar da juventude, né? O 4-2. Ô, Pedrosa, talvez esse placar com 4 gols não é de uma vontade das peças de mostrar serviço, de experimentar e de tentar também? Sim. Eu gostei muito do Varela. O Vene trouxe aqui que ele sobe de rendimento a cada jogo. E eu vou trazer para outro aspecto positivo. Eu acho que o Varela é regular todo jogo. E isso é positivo, porque ele joga de lateral direito, ele faz boa partida. Ele joga de lateral esquerdo, ele faz boa partida. Até mesmo quando ele é deslocado para a posição de volante, ele consegue fazer boa partida. Isso é muito importante no futebol. As pessoas, concordo com o Vene, não dão tanto valor ao Varela, mas ele é jogador de seleção uruguaia. Ele é um cara que, desde que chegou ao Flamengo, ele nunca deixou de ser profissional. Pelo contrário, sofreu uma situação que foi chata para ele naquele momento com o Gerson e mesmo assim se dedicou ao Flamengo. Então eu acho que a regularidade é a maior arma do Varela e é por isso que ele é um bom jogador. Agora, o Danilo para mim é titular da zaga do Flamengo, para mim não tem discussão. O Danilo é muito jogador, não é pouco não, ele joga muita bola. Para mim ele é titular absoluto da zaga do Flamengo. O que o Filipe Luís vai fazer, meu amigo, isso é problema dele. O Danilo tem que ser titular. Ele dá outra dinâmica para o jogo do Flamengo, ele é um zagueiro melhor, ele sai melhor, ele tem mais qualidade do que os companheiros dele, no caso, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Ortiz também está em altíssimo nível. Então, para mim, a zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Danilo, não tem jeito. Lá na frente o Pedro também foi bem, jogando 90 minutos, eu acho que fez os gols, e isso também é importante para dar confiança para ele. Não mostrou, pelo menos na minha visão, nenhum tipo de problema físico nesse momento. Um garoto que a gente já falou aqui muitas vezes, pedindo oportunidade para ele, mas que talvez não tenha sido tão bem, tenha ido tão bem, é o Matheus Gonçalves. Eu acho que ele foi disperso, principalmente na tomada de decisão das jogadas. Eu acho que é um atleta que tem um potencial enorme, eu sou muito fã do futebol dele, tecnicamente é muito bom jogador, mas falta constância, falta intensidade no jogo se ele quiser assumir uma posição, por exemplo, como titular, quando algum jogador que já é titular estiver fora. Então, talvez o Filipe Luís tenha alguma razão de não dar tantos minutos para ele. Ao mesmo tempo, não dá para ficar recortando 1, 2 jogos e falando que o garoto é ruim ou algo do tipo. Sim, pelo contrário. claro. Só que na chance que ele teve contra o adversário frágil, ele não conseguiu ir bem. Então, assim, eu acho que de forma geral é muito mais do que eu falei ontem aqui. Recuperar a confiança de alguns atletas, dar minutos para outros. O Lohan é um grande exemplo disso. E fica o ponto negativo também pelo Matheus Cunha no primeiro gol. Acho que ele saiu muito mal, sem necessidade alguma, naquele momento. Falar em Matheus, ô Vene, você é um cara que sempre pede o Matheus Gonçalves por aqui. A opinião do Pedrosa foi essa. E a sua opinião? O que você achou do jogador? Concordo plenamente com o Pedrosa, acho que tecnicamente ele poderia entregar mais. Eu estava numa expectativa muito grande de ver o Matheus nessa partida. E eu vou além em relação ao Matheus Gonçalves. E quando eu falo isso, é porque, na verdade, eu acho que ele pode entregar muito mais. Talvez no Flamengo ele já tenha batido no teto. Sério, Vene? E está muito nítido que o Filipe Luís não vai dar tanta minutagem assim para ele, como ele acha que merece e como eu também acho que o Matheus Gonçalves merece. Talvez para ele, para o melhor da carreira dele. Isso aí, nação, esse foi o corte que eu preparei para você, do primeiro do Band Esportes aí, e também teve aí do SBT Esporte Rio com o Vene aí, Casagrande. A gente viu a mídia paulista primeiro falando que ia ser um jogo difícil para o Flamengo, lembrou até aquela sonora aí, vexame que teve em 1980, né, que o Flamengo perdeu aí por 2-1, se eu não me engano, 2-1 para o Botafogo do Paraíba, isso mesmo, 2-1 placar do jogo no Maracanã, e eles queriam secando aí o Flamengo, achando que aconteceria novamente, falando que ia ser um jogo difícil, complicado. Final, né, do jogo, eles mudam tudo, né? Falou que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo ganhou, voltou, que o Flamengo tá tomando muito gol. 1 ou 2 gols sim, mas se a gente parar para analisar, a zaga do Flamengo do jogo de ontem foi praticamente toda a reserva, né? Então o Filipe Luís conseguiu mesclar, fazer um rodízio muito bom aí, já pensando no jogo de domingo aí contra o Palmeiras. Então deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e também deixa a sua opinião, que é muito importante, galera.